Opa, seja muito bem-vindo então ao canal Seja Rico, né? Que é o Lucas então, e nesse vídeo nós vamos falar sobre, né, onde investir então em dólar, né? Se você aí pretende investir em dólar em 2023, 2024, enfim, seja qual data for, né? Nesse vídeo nós vamos falar então como investir em dólar, né? Ou como comprar dólar, a questão das taxas, enfim, serão mencionados então 7 maneiras de você investir em dólar, tá? 7 maneiras, sendo que a última, a sétima, é a que eu prefiro, a que eu utilizo e eu acho que dá mais retorno para vocês, beleza? Antes disso, peço para você a moedinha de troca, que é o quê? Vir aqui embaixo, curtir o vídeo, se inscrever no canal. Qualquer dúvida que você tiver sobre o vídeo, escreva nos comentários sua dúvida sobre o vídeo ou sobre investimentos, enfim, que eu estou lendo e respondendo vocês diariamente, beleza? Então, lembrando, né, esse vídeo aqui no caso, né, onde comprar dólar, a questão das taxas, investir em dólar. Então, quem me pediu para fazer esse vídeo foi o Leonardo, ok? Então, vamos já ir a tela aqui, né? Peguei aqui um post, né, do blog do BTG Pactual, né, que é um banco aí no caso. Aqui ele tem 6 maneiras de investir em dólar. Eu vou mencionar 6 aqui, né, mostrando quais são elas e falando alguns exemplos, enfim, questão de custos. E a última eu vou deixar por último, né, a que eu mais utilizo, a que eu acho mais viável, com menor taxa, enfim, que dá mais retorno, certo? Então a primeira forma de investir em dólar é comprando papel moeda realmente, né? Então, por exemplo, como você vai comprar, né, o dólar em papel moeda? É nas casas de câmbio, tá? De repente tem na sua cidade aí ou numa cidade vizinha que seja um pouco maior, tem as casas de câmbio. Entretanto, as casas de câmbio, né, acaba cobrando aí geralmente 2, 3% acima, né? Então eles cobram uma taxinha e tal nessa questão da venda do dólar. Então uma taxinha aí mais ou menos na faixa de 3%. Então tem essa questão. E ele acaba não se tornando um investimento, né? Enfim, você apenas vai ter o papel moeda, né? Que seria o dólar no caso. Então você vai estar sujeito apenas à variação do dólar, se ele sobe ou se desce. A segunda é utilizando o mercado futuro, né? Então aí já entra também uma parte de investimento, né, no mercado futuro, então, que é o que? Negociando os contratos futuros do dólar, como alternativa, então, de investir na moeda, no caso, então, a negociação do dólar em si, mas dos contratos derivativos. O que é derivativos? Deriva de algum ativo, que no caso, o ativo é o dólar, tá? Então, no caso aqui, o mercado futuro, ele é um pouco mais complexo, ele tem maiores riscos, enfim, então, você tem que cuidar aí essa questão. O terceiro é com fundos cambiais, certo? Fundos cambiais, então, estão entre as opções mais utilizadas, né, pelos investidores atualmente e que tem, então, o intuito da proteção e da estabilidade, né? Se trata, então, dos fundos de investimentos focados na questão cambial, logo o objetivo é acompanhar as moedas, né? Temos que lembrar que o dólar é uma moeda forte, consequentemente, ele vai, ao longo do tempo, ganhando valor perante ao real. Mas, Lucas, ele chegou a cair abaixo de 5 e agora está 5 e pouco. Sim, né? Mas o dólar, ele é uma moeda forte, consequentemente ele vai ganhando valor perante o tempo, né, em cima do dólar aí principalmente, do real no caso, né? E lembrando, caso você queira aprender mais sobre educação financeira, sobre investimentos, confira o link aqui embaixo da descrição. E agora o quarto, vamos aqui para o quarto, que é os ETFs, né? Então, outra estratégia também é utilizar, então, investimento a partir do dólar no mercado financeiro com os ETFs, né, que é Exchange Trade Fund. Esses também são um tipo de fundo de investimento cujo foco está em acompanhar e replicar um índice econômico, né, que é aqui no caso, geralmente o S&P 500, que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tá? Agora vamos para a quinta, que é através das ações, né? Como assim através das ações, Lucas? É você investir nas ações americanas, por exemplo. Por quê? Se são americanas, elas estão ligadas ao dólar. Consequentemente, se você quer investir em dólar, você pode também investir nas ações americanas. Você vai estar atrelado à variação, né, do preço da ação em dólar, tanto para mais como para menos. Os dividendos também vai receber em dólar. Consequentemente, se o dólar subir, você vai estar ganhando nas duas pontas aí no caso, né, quando é ações americanas.
O sexto aqui que ele mostra é os fundos de investimento, né? Assim como as ações, então também tem os fundos de investimentos com exposição ao mercado internacional, ou seja, além dos fundos cambiais ou dos ETFs, você pode conferir outros tipos que realizam investimentos atrelados ao dólar. Então, recapitulando esses 6, para eu trazer a sétima que eu utilizo, que mais dá retorno para vocês, tá? Então, temos aqui, recapitulando, comprar papel moeda nas casas de câmbio, normal. Mercado futuro, né, tem um risco maior. Fundos cambiais, também tem um risco. ETF também tem risco. Ações, lógico, também tem risco, né, ações americanas. E fundos de investimento aí no caso. E agora eu vou apresentar para vocês a sétima, a que eu utilizo, a que eu vejo que mais dá retorno, tá? E bora a tela, então, que vai ser... Aqui, deixa eu colocar em mercado, é utilizando a própria Binance, né? O que é a Binance, Lucas? A Binance é uma exchange de criptomoedas, tá? E aí nós temos o seguinte detalhe, vou mostrar aqui para vocês. Nós temos, dentro do mercado de criptomoedas, as stablecoins. Stablecoins que é para ser pareado ao dólar, 1 por 1. Então, uma stablecoin USDT é equivalente a $1. Lucas, agora caiu para 0,99998. Sim, é normal disso acontecer. Ó, já voltou para 1. É normal. A outra stablecoin que nós temos no mercado é essa aqui, BUSD, né? Que agora ela estava 99999, volta para 1, né? Que aqui é uma stablecoin no caso da própria Binance, né? Da Binance aí no caso. Então, eu particularmente eu prefiro, se for para ter dólar, ter aqui dentro da própria Binance, né? Em BUSD. Por que BUSD? Porque é o dólar da própria Binance. Consequentemente, se eu invisto em dólar através da Binance no BUSD, por exemplo, eu tenho ainda a seguinte opção, que é vir aqui em carteira. Antes de ir para lá, tem duas opções aqui, que seria a sétima e a oitava para vocês. Quando você investe em criptomoeda, você já está investindo atrelado ao dólar, né? Então, coloca aí a sétima, investindo, por exemplo, em Bitcoin, você está atrelado à variação do preço do Bitcoin, que é em dólar. Então, consequentemente, se você investe em criptomoedas, você também está investindo em dólar, certo? Então, bota essa aí como a sétima. E a oitava, então, seja aqui a stablecoins, que são ligadas ao dólar 1 por 1, no caso da BUSD, aqui no caso que eu vou mostrar. Eu venho em carteira, vou vir em Fit and Spot. Lucas, eu não tenho conta na Binance. Se você não tiver conta na Binance, aqui embaixo na descrição vai ter o meu link de indicação para você criar sua conta na Binance, ter desconto nas taxas, tanto de compra como de venda de criptomoedas. Já que você falou em taxa, Lucas, quanto que é a taxa da Binance aí de compra e de venda de criptomoedas? No Bitcoin está taxa zero, tá? Tirando o Bitcoin é 0,01% de taxa apenas, tanto para compra como para venda, né? Então, uma taxa muito baixa. Estou aqui em carteira, Fit and Spot, venho aqui em pesquisar moeda, digito BUSD, ele aparece aqui, e aí nós temos esse segredinho que é o que? O Earn, né? Que é o stake. Clicando aqui em Earn, vou clicar em bloqueado, e agora eu vou mostrar para vocês que se você tiver, por exemplo, dólar dentro da Binance, você consegue colocar ele como se fosse uma espécie de renda fixa, né? Então, ó, tá aqui 6% ao ano, escrevo em inscrever-se, né? Tá aqui ele informa quanto eu quero. No momento eu não tenho dólar aqui em stake, né? Eu tenho 0,09 cents de dólar aqui. E aí ele me mostra que se eu tiver de 0 a $1.000, né, BUSD, eu ganho 6% ao ano. Acima dos $1.000, né? Então o que passar acima dos 1.000 vai render 0,8% ao ano, tá? 6% em dólar é bom, né? Por quê? Porque você vai estar colocando dólar para ganhar mais dólar. Então é interessante. Por quê? Se você compra, por exemplo, a própria moeda do dólar numa casa de moedas aí, você vai primeiro pagar uma taxa alta para comprar. Quando for vender, vai pagar uma outra taxa de novo. E você apenas vai estar na variação do dólar, que ele pode valorizar ou desvalorizar, né? E no longo prazo o dólar tende a valorizar perante o real. E aí, quando você faz, por exemplo, via Binance, né, você paga uma taxa ridícula, que é 0,01%, então é muito baixa essa taxa. Você ainda pode fazer o stake para gerar mais dólares, né? Por exemplo, vamos supor que você tenha $100.
100 dólares, e você coloca ele ali no stake, que é 6% ao ano, você vai ter, no final de um ano, 106 dólares. Se você tivesse comprado 100 dólares numa casa de câmbio, você teria daqui a um ano 100 dólares. Aqui você já teria 106 dólares, e aí pegaria uma valorização do dólar, por exemplo. Então, eu acho muito válido essas duas estratégias, que é essas aqui, né? Que é o quê? Utilizar, então, do dólar, né, da Binance, que BUSD ou USDT, né, que são stablecoins ligados ao dólar, ou investir propriamente em criptomoedas, porque as criptomoedas têm um potencial de valorização muito grande, elas estão nesse momento em mercado de baixa. A tendência é que provavelmente em 2023 elas retornem a voltar a subir legal, e para a faixa aí, o Bitcoin na faixa dos 30 mil dólares em 2023, até março ou abril, acredito que pode retornar aos 30, e depois ela vai subindo, né? Lá em 2024/2025, que eu acredito que será o novo topo histórico, o Bitcoin pode ir para 150 mil dólares, por exemplo. Então você pegaria uma variação aqui de 8, 9 vezes no Bitcoin, e ainda por cima, né, ganharia na valorização do dólar. Por quê? O dólar no Brasil, ele tende a subir, tá? Tende a subir. Por quê? Eu não sei a data que você está vendo esse vídeo, mas como eu estou gravando aqui em 7 de dezembro, nós temos um seguinte detalhe, que é a questão da PEC. Estão tentando passar a PEC lá no Congresso, né? A PEC do estouro, enfim, vários outros termologias que estão utilizando, que tende a furar o teto de gastos. E aí nós temos o seguinte detalhe, que se for aprovada, ter o furo do teto de gasto, isso gera o quê? Um risco fiscal para o país. Então, o risco do investidor estrangeiro vir investir no Brasil se aumenta caso isso ocorra. Consequentemente, se isso ocorrer, o risco, então, dos investidores, o risco Brasil, que eles chamam assim, aumenta. Consequentemente, menos investidores estrangeiros irão vir investir no Brasil. Isso faz com que o dólar suba. Por quê? Menos dólar entrando e mais dólar saindo, nós temos o real, no caso, desvalorizando perante ao dólar, consequentemente o dólar sobe mais. E aí gera uma retroalimentação, que é o quê? Se o dólar sobe, né, vamos supor, agora o dólar está na faixa ali dos 5,25, 5,30. Se o dólar subir, né, acontecer isso, o PEC estourar lá, a PEC, enfim, e o dólar subir para 5,50, por exemplo, isso vai fazer com que o barril do petróleo, né, que é o combustível, fique mais caro. Consequentemente, ele vai acabar gerando mais inflação dentro do próprio país. Que, como vai ter mais dinheiro circulando por conta das PECs, consequentemente também já gera um maior impacto e maior inflação dentro do país. Se a inflação, ela corrói o valor do dinheiro, então ela vai corroer o valor do real. Consequentemente, faz com que o real se desvalorize mais ainda perante ao dólar. Consequentemente, dependendo do que acontecer, né, isso aí nos próximos anos, o dólar poderá ir buscar R$6, R$7 de repente, tá? Tem sim uma grande chance disso acontecer. Nós temos que lembrar que é um mundo globalizado. Se é um mundo globalizado, nós precisamos estar ciente e investir em dólar, porque é uma moeda muito forte o dólar, e você não pode ficar aí apenas no real, porque o real vai desvalorizar bastante e cada vez o dólar tende a subir mais, o euro a mesma coisa, a libra esterlina a mesma coisa, que são moedas fortes. E o real não é uma moeda forte, tá? Quem é que negocia real? Apenas o Brasil. Quem negocia o dólar? Os americanos. Entretanto, o barril do petróleo no mundo inteiro é negociado em dólar. A soja e outras commodities são negociados em dólar. O dólar é muito forte, tá? Então, por isso, você tem que ter, sim, uma parte do seu capital aí, né, uma parte dos seus investimentos ligado ao dólar, seja por onde for, seja por ações americanas, seja por criptomoedas, seja propriamente com dólar, tem que estar atrelado ao dólar, porque, infelizmente, eu vejo que nos próximos anos nós poderemos ter aí um dólar variando entre 6 a 7 reais o dólar.
tá? Para quem é investidor que investe em criptomoedas, enfim, que está atrelado ao dólar, tá tranquilo, sabe que vai ter uma valorização muito maior nos seus investimentos. Entretanto, o custo, né, da gasolina, do diesel, enfim, o frete que impacta nos alimentos vai acabar aumentando se o dólar subir bastante, o que pode acontecer. Então, por isso tem que saber e tem que investir em dólar. Então, nesse vídeo era para ser 7, mas foram apresentadas 8 formas de você investir em dólar. Mas Lucas, eu tenho medo de investir na Binance. Olha aqui, reserva da Binance. A Binance tem aqui, então, em média, 74,7 bilhões de dólares. Bilhões de dólares em reserva. Ou seja, a Binance tem muita reserva para dar solidez e para deixar o mercado aí tranquilo das criptomoedas e ela não sofrer com isso, tá? Então, por isso que eu acredito demais na Binance. Acredito muito neles. Acredito que a Binance é a mais segura, a Binance é a maior exchange no mundo nesse momento, e a Binance ela tem aí uma reserva, a maior reserva no caso de todas as exchanges, consequentemente passa uma maior segurança, pelo menos para mim, né? Então, por isso que eu continuo usando a Binance, beleza? Então, sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas esclarecendo aí vários pontos para vocês, é bom você investir em dólar, beleza? E caso você queira aprender mais sobre educação financeira e investimentos, confira o primeiro link da descrição. Se inscreva no canal, um grande abraço aí para você e até o próximo vídeo.